Oi gente, tudo bom? Eu queria compartilhar uma palavra que eu estava meditando, eu e o Thiago, com os nossos filhos, antes de dormir. E essa palavra mexeu comigo. É sobre a vida de João Batista. Na realidade, o final da vida dele, né? Mas que fala muito sobre o propósito da vida dele. E eu achei tão interessante que ele viveu com um propósito, mas entendendo esse propósito. E quando a gente vê que ele foi preso por Herodes, ele foi preso e ele acabou perdendo a cabeça por causa do propósito que ele veio viver. E ele não teve medo de perder a cabeça. E o motivo foi por escolher falar a verdade, escolher viver a verdade. Interessante que ele chega para Herodes e fala: ó, você está vivendo com a mulher que não é sua, você está errado. E Herodes ficou bravo com ele. E no dia do aniversário dele, Herodes prendeu João Batista. E no dia do aniversário de Herodes, a filha da Herodias, que era a cunhada do Herodes, dançou para Herodes. Ele ficou tão feliz que falou: tudo que você quiser eu vou te dar. O que é que você quer? E aí ela, influenciada pela mãe, ela fala: mãe, o que eu peço? E a mãe fala, com raiva, ressentida de João Batista ter falado a verdade, ter olhado para ela e dito: vocês estão em pecado, o que vocês estão fazendo é pecado. Ela fala assim: olha, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E foi isso que ela pediu. Ela chegou para Herodes e disse: eu quero a cabeça dele, eu quero a cabeça dele numa bandeja. João Batista perdeu a cabeça porque escolheu falar a verdade, porque escolheu viver a verdade. Eu fiquei pensando sobre isso, eu falei: uau, isso é tremendo. Porque às vezes na nossa vida a gente passa por circunstâncias onde a gente tem que viver a verdade, em que a gente escolhe viver a verdade, escolhe obedecer em todos os sentidos, fugir do pecado e também aconselhar aos outros a viver a verdade. E às vezes a gente se cala. Às vezes a gente se cala porque a gente não quer se comprometer, porque a gente não quer se expor, porque a gente não quer as consequências de falar a verdade. E João Batista não estava interessado nisso, ele estava interessado em falar a verdade porque a verdade é uma só. Só tem uma verdade. E eu acho que ele tinha um propósito para entender melhor isso, para entender o coração de um soldado, né? Quando um soldado está indo para a guerra, ele está indo para aquela guerra sabendo que ele pode não voltar daquela guerra. E se ele voltar, vai ser lucro. Então ele vai já pensando que o pior pode acontecer. E nós estamos numa caminhada com Jesus que a gente não pode... E o soldado vai para a guerra porque ele tem um propósito, ele tem um motivo. Ele está lutando por aquilo que ele acredita. Ele está defendendo aquilo que ele acredita. A verdade que está no coração dele. E a gente serve a Deus. E a gente vive nesse mundo como se a gente fosse soldados. Preparados para a batalha, né? E Jesus fala assim: nesse mundo tereis aflições. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. E eu lembro também dos heróis da fé, que a Bíblia fala que eles fizeram tantas coisas porque eles acreditaram. Eles morreram, foram decapitados, queimados pelo fogo, passaram a fio da espada. As mulheres receberam, a sua recompensa foi os seus mortos, né? Porque eles tinham uma visão da pátria celestial. Moisés tinha essa visão da pátria celestial. Ele tinha um alvo, um propósito, a pátria celestial. E às vezes eu fico pensando assim que a gente não quer sofrer, a gente não quer passar enfermidade, a gente não quer passar luta, crendo que Deus tem que livrar a gente de todo mal. E lendo João, isso falou comigo, porque João estava disposto a perder a cabeça, ele estava disposto a qualquer coisa, ele perdeu a cabeça porque ele escolheu viver a verdade. Escolheu se posicionar naquilo que ele cria, porque ele estava olhando além desse momento passageiro que a gente vive. E aí a palavra que eu quero compartilhar com você é que viva com um propósito. Nós precisamos viver com um propósito. Nós precisamos entender o propósito que a gente está vivendo. E esse propósito pode tirar nossa cabeça. A gente pode acabar perdendo a cabeça se a gente escolher viver a verdade. Porque às vezes a gente vai falar a verdade para o outro: olha, você está em adultério é pecado. E de repente a Herodias não vai gostar de ouvir isso.
O Herodes não vai gostar de ouvir isso. Olha, sua vida está errada. Como João Batista falava, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele perdeu a cabeça por estar fazendo a vontade de Deus. Não é engraçado? A gente ora para Deus nos livrar de perder a cabeça. Jesus também morreu na cruz, sofreu no nosso lugar, foi crucificado porque era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Jesus ainda disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero isso. Mas faça-se a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus era que ele sofresse. E aí isso nos confronta, porque a gente quer correr do sofrimento, correr daquilo que arrisca a nossa vida. João entendeu que mais importante que a vida dele era o propósito de Deus, era a vontade de Deus, era a verdade. E eu creio que como cristãos nós precisamos clamar ao Senhor para ter esse entendimento, de viver essa verdade porque vale a pena para Deus. Deus merece essa verdade. Deus merece essa nossa consagração. Deus merece esse nosso entendimento. E se a gente for olhar na Bíblia, Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus deixou. Deus deixou ele ser lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de fogo. Deus permitiu eles entrarem lá, porque Deus tinha um propósito. João, ele foi queimado, foi lançado no óleo, né? Vivo, não morreu. Deus não impediu ele de ir, Deus permitiu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Deus não impediu, Deus permitiu. Muita gente perdeu a cabeça, foi queimado, foi morto, porque acreditaram na verdade, porque quiseram obedecer ao Senhor. E isso nos faz acordar, porque o mais importante é viver os propósitos de Deus. A nossa vida nessa terra é passageira, mas a nossa vida eterna com Deus é para sempre, eterna, né? Para sempre, não tem fim. E esse é o propósito que a gente tem que ter, de viver eternamente com Ele. E obedecer, fazer a vontade dEle e viver essa verdade. Eu quero orar com você agora, se você aceitar, para que Deus nos ajude a viver a verdade dEle. E não tenhamos medo de perder a cabeça. Amém? Deus, nós queremos isso, eu quero. E eu não sei se quem está me assistindo agora também quer isso, mas nos ajuda a viver a verdade. Nos ajuda a não ter medo de perder a cabeça. E nos ajuda a enfrentar os problemas, crendo que aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle. Ainda, como disse Jó, ainda que o Senhor meu Deus me mate, eu não deixarei de confiar nele. Então nos ajuda a viver a verdade, a ser obedientes ao Senhor e acreditar no teu propósito para as nossas vidas e para o mundo, no nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, que Deus te abençoe.